Bom dia, são 6h55, daqui a pouco eu começo o programa Light News, hoje é dia 22 de julho de 2019. Daqui a pouco a gente começa o programa, nossa entrevistada está aqui já, o Paulo Dalla Stella, daqui a pouco a gente começa a conversar com vocês. Agora eu só vou fazer compartilhamento da live. E começamos muito bem a semana, de forma muito otimista, de forma muito feliz. Com quem? Com Paulo Dalla Stella. Ele é formado em marketing e propaganda, palestrante, ainda é consultor de imagem. Paulo Dalla Stella, bem-vindo ao programa Light News. Muito obrigado, Maria. Como vai? Bom dia, é um prazer estar aqui. Ótimo. Bom, com o Paulo nós vamos falar sobre marketing pessoal, né? E outras coisas que também dizem respeito à filosofia do marketing. E você pode participar aqui do programa, participando também do sorteio de par de ingressos para o Cinemark, válidos para qualquer dia da semana e em qualquer sessão. Como é que você faz isso? Pelo 999777744. Você é bom, você é boa de fazer marketing pessoal. Eu queria saber o seguinte, o que você encara como sendo marketing pessoal e se você acha que, às vezes, nessas manobras de marketing, você pode incluir uma questão que não é muito agradável, que é aquela de não ser você mesmo. Dá para ser autêntico e ainda por cima ser um bom marqueteiro pessoal? E essa já é a minha pergunta para o Paulo Dalla Stella. Nós muitas vezes confundimos uma questão que eu acho que é bastante importante e acabamos tropeçando nela, né? Que na nossa profissão, queremos agradar tanto que às vezes não somos nós mesmos. Não sendo nós mesmos, não convencemos a ninguém. E aí não agradamos ninguém. Então fica aquele círculo vicioso. Como ser si próprio e ao mesmo tempo agradar aos outros? Acho que é isso que o marketing faz, né? Sim, sim. Uma pergunta bárbara. Aliás, vou dar até um exemplo de uma música que eu tenho. Eu tenho uma das minhas atividades fora de palestrante é ter uma banda que eu faço letras. Uma das letras fala exatamente sobre isso. Quando você é algo que você não é, quando você tenta ser algo que você não é, você perde duas vezes, Maria. Primeiro, você perde a grande oportunidade de ser você mesmo, que só você pode ser, e perde algo que você jamais poderia ser, que é outra pessoa. Então, nossa, né, você só perde não sendo você. E sendo você mesmo, você pode desenvolver uma imagem muito boa. A boa notícia do marketing pessoal é que você pode desenvolver isso, sim. Bom, e aí me conta o seguinte, vamos dar exemplos assim práticos, né? Às vezes alguém, digamos, tem uma certa excelência, uma expertise profissional, mas tropeça naquela coisa. Eu não gosto de me mostrar, eu não sei mostrar quem eu sou, mas olha, hoje em dia todo mundo está fazendo propaganda, como é que eu faço isso? Eu falo da propaganda, aspas, né? Digamos, a presença em redes sociais, que são uma espécie de vitrine. Aí como fazer isso? Como fazer isso, como ter uma imagem boa pelas mídias sociais, é isso? Exato. Poxa, a tua imagem nas mídias sociais, ela segue a sua imagem pessoal, né? A imagem que você põe para você. A imagem pessoal vem do marketing pessoal. Marketing, o que é? É uma série de regras e estruturas usadas para vender alguma coisa. O marketing pessoal, como o nome diz, é usar essas estruturas, essas regras para vender a si próprio. Então, uma vez que você absorve essa ideia do que você precisa fazer para vender uma bela imagem, ela serve para para você mesmo. É você que tem aquele marketing. Então, tanto faz se é na mídia social ou na vida pessoal. Na mídia social, há alguns cuidados a serem tomados, porque você se expõe muito, de forma muito abrangente para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, exige um certo cuidado no que falar, mas nada é muito diferente, não, Maria, do que você é na vida pessoal, no dia a dia. Porque você não vai ser diferente do que você é na mídia social. Apenas um pequeno cuidado tem que ter, uma certa inteligência emocional para não rebater e responder às pessoas quando você está num momento não muito legal. Aquilo que você escreve numa mídia social fica para sempre. Então, cuide bem de como você reage a qualquer estímulo externo. Bom, e me conta uma coisa, o tímido acha sempre que está perdendo, né? Porque num tempo em que nós temos muita, digamos, exposição, sim, o tímido diz, eu não gosto de me expor, logo eu saio perdendo. Essa é uma queixa clássica, sim, do tímido. O tímido não gosta de se expor, porque... Então, o tímido, ele também pode desenvolver o seu marketing pessoal, e, aliás, a vulnerabilidade é uma palavra bastante em voga hoje, é um daqueles conceitos, Maria, que de vez em quando ficam em moda, né? Alguns livros são lançados nesses diferentes assuntos, e a vulnerabilidade é um assunto discutido bastante pela Brené Brown, é uma palestrante que aparece em várias palestras aí do TEDx. Ela fala que ser imperfeito, na verdade, é bastante interessante, ele pode trabalhar para o seu lado. Primeiro que quando você sai da natureza humana, você faz algo que não é humano, que não é natural, e que busca ser muito perfeito, você, além de se tornar brega,
você tá pedindo para fazer algo errado. A perfeição não existe, então o tímido, em toda a sua imperfeição, ele tem um certo charme que tem que ser explorado. O grande lance desse meu trabalho que eu tenho de palestra, eu explico muito o conceito do ser cool, né? Cool, pois é, cool. Agora, cool é C-O-O-L, tá? Cool. Exatamente, dizer, gente. Tipo assim, Isso. como é que é? Light. É que nem nós, assim. Tá, o que é ser cool? Muito boa pergunta. Bom, o cool é um conceito bastante subjetivo, que tem tudo a ver com uma atitude perfeita para você vender a si mesmo, né? Então, o cool seria a síntese de todos esses conceitos atuais de inteligência emocional, de agilidade emocional, de usar a comunicação não violenta. Uma pessoa cool, ela tem todas essas características, uma atitude certinha para se vender bem no mercado. Quando eu falo em se vender, as pessoas às vezes me olham meio estranho, pô, mas eu vou me vender? Que história é essa? Claro que sim, a gente está sempre se vendendo, né? E aí me conta, a gente está sempre se vendendo porque, bom, isso é verdade. Eu não estou objetificando uma pessoa, mas estou dizendo assim, eu tenho que convencer. Para convencer, você tem que se vender, é isso que você quer dizer? Exatamente, para você convencer, para você persuadir alguma pessoa a fazer algo que você quer, não que você tem que manipular, longe disso. É usado muito por vendedores, por exemplo. Você precisa vender um produto ou serviço. E essa é a grande máxima do marketing pessoal, que é o que o cool faz muito bem. Para você vender uma ideia ou um conceito, você precisa vender a si próprio primeiro. Ninguém vai comprar nada de você, seja uma ideia sua, se não comprar o que você é, a sua imagem, o que você representa. E isso vem da sua atitude. Atitude essa cuja perfeição seria o conceito de ser cool. Bom, então tá, deixa eu entender melhor. Tá, cool, acho lindo, tá? Mas eu não entendi direito. Como é segunda-feira e são 7h09, eu acredito que outras pessoas estejam ainda com o cérebro adormecido como o meu, tá? Então esclareça pra gente como se fosse para uma criança de 4 anos. Certo. Não uma criança americana que ela sabe que é cool, né? Uma criança brasileira de 4 anos, vai lá. Pois é, esse conceito é bem interessante de explicar, em primeiro lugar, porque é uma palavra estrangeira, né? É uma palavra que tem vários significados, e o que a gente se refere aqui nesse trabalho é o cool como a gíria. Cool, em inglês, quer dizer, a princípio, frio. Não aquele gelado, aquele friozinho. Que também é usado na gíria como uma pessoa calma, né? Mas o conceito de cool, assim como a palavra saudade no português, que não existe uma tradução perfeita em língua nenhuma, o cool é uma dessas palavras cuja tradução é bem difícil de se explicar. Mas, a princípio, a pessoa cool, ela tem uma série de características. É pessoa maneira. É uma maneira, é uma atitude, é um modo Não, de ser. uma pessoa maneira. Tô falando Uma pessoa maneira, exatamente. Tu é maneiro, é isso? Isso, pode ser. Tá cool. Eu acho que você notou meu sotaque carioca. Não, pois é, tô tentando, vamos lá. Tá, bom. Bem naturalmente, eu morei muitos anos lá. Bom, a autoconfiança, o ser extremamente autoconfiante, é a primeira característica, o carro-chefe de você ser cool. Tá? Então você se mostra bastante autoconfiante, que faz com que, às vezes, você seja até confundido como arrogante, né? Na nossa cultura aqui no Brasil, a gente tende a julgar pessoas bastante autoconfiantes como sendo arrogantes. Nós misturamos muito isso. Mas a autoconfiança, Maria, se você concorda comigo, é o carro-chefe para tudo, né? Uma pessoa com uma inteligência emocional, ou seja, aquela pessoa que sabe lidar com as suas emoções, com as emoções dos outros, é uma pessoa que tem, a princípio, uma grande autoconfiança, que pode ser desenvolvida. A pessoa cool, ela também é bastante indiferente, mas no bom sentido. Ela é indiferente às coisas que não servem para ela, né? Ela vai concentrar, ela vai ser focada naquelas coisas extremamente importantes. Então ela tem um ar de indiferente destacado, mas ela é super ligada em tudo. Vejam porque uma pessoa cool trabalha em agradar os outros. Ela tem um marketing pessoal muito bom. Então ela não é indiferente. Ela só é concentrada, focada. A questão do estilo. Cada um tem um estilo próprio, certo? Cada um veste as roupas que acha melhor, cada um fala de um modo, cada um tem um estilo. Porém, o que mais importa aqui não é muito difícil você julgar o estilo de uma pessoa, cada um tem um, mas o que você tem que fazer é ter o seu estilo próprio, segui-lo e não imitar ninguém. Mais uma vez, a gente volta lá àquele assunto de ser o que você não é te atrapalha. Tenha o seu estilo próprio e seja cool da sua forma. É claro que você não vai no casamento, por exemplo, numa festa de casamento chique, vai usando uma sandália havaiana. Por mais cool, por mais estiloso, por mais bacana que você seja, ali você está pedindo para ser julgado. O cool, ele simplesmente tem a ver com uma pessoa que sabe lidar com a sua aparência no momento, nas situações em que ela está. Então você tem que se adaptar às aparências. Isso é parte de ter um bom marketing pessoal. O outro elemento do cool é a frieza. Aí você vai me perguntar, mas Paulo, como assim ser frio, né?
Não sair abraçando. E não sair... Por exemplo? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. É não... Ai, tô adorando essa conversa. Não ficar beijando pessoas estranhas, é isso? Exatamente. Você não precisa demonstrar muitas emoções. Aliás, a inteligência emocional, que também é uma parte muito interessante do Google, diz para você controlar as suas emoções, né? Não que você... Não é eliminar as emoções, é impossível. Nós, como humanos, temos emoções e racionalidade, é simplesmente controlar suas emoções através do racional. E aí que entra a filosofia, que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma forma racional de ver as coisas e ter respostas para as coisas. É muito interessante esses conceitos, marketing pessoal, inteligência emocional. A gente coloca isso em caixinhas, como coaches, a gente coloca em caixinhas para as pessoas entenderem e vender como produtos. Mas, na verdade, a natureza humana é uma só, e o que importa é saber como lidar com essas diversas manifestações de produtos do desenvolvimento humano. E o marketing pessoal é um deles. Bom, eu talvez me atrevesse a resumir o que você disse em maturidade. Uma pessoa madura é aquela que sabe se incomodar com o ambiente circunstante até onde vale a pena. Eu acho que é por aí, né? Porque, veja, você também não pode passar indiferente e incólume por um ambiente social e por um julgamento social. O julgamento social ele é necessário, afinal de contas, você vive em coletividade, é para se incomodar com isso. Vírgula. Mas até que ponto você se incomoda com isso, eu acho que é a chave da maturidade. Você poder perceber o quanto você pode se importar mais ou menos com um julgamento ou outro. Eu acho que essa sintonia fina depende muito de maturidade, né? Com certeza, a maturidade é essa que é adquirida através dos anos, que é o seu repertório, né? É um termo muito usado em inteligência emocional. O seu repertório de vida faz com que, ao se deparar com uma pessoa, com uma situação que possa parecer antagônica para você, você se mantém como observador e não como julgador. É muito fácil você julgar pessoas e situações que aparentemente não são favoráveis a você. Mas a grande sacada disso é você saber observar, entender o lado da outra pessoa com a qual você está lidando, né? Entender mesmo, ter uma empatia, se colocar no lado da pessoa, e assim você evita até ter uma comunicação violenta. Hoje em dia a comunicação não violenta está muito em voga também, que é uma comunicação não violenta. É usar as palavras certas, se colocar do lado da pessoa para você não usar palavras que possam deixar a pessoa já na defensiva, né? Então é muito linda essa questão de marketing pessoal, porque as pessoas perguntam, eu vou me vender? Cara, a gente se vende sim, vende a sua imagem, é muito importante. Você sabia, Maria, que muitas pessoas, a maioria das pessoas que hoje são demitidas, são aquelas que foram admitidas em uma empresa, numa função, por questão das suas funções, das suas habilidades técnicas, e perdem o emprego por causa da falta de habilidades pessoais, o chamado soft skills. Bom, talvez não a maior parte das pessoas, né, porque a gente não tem estudo sobre isso, mas dá para dizer que algumas pessoas sim, né? Muitas pessoas perdem o emprego por não saber lidar com as outras, por não ter o que a gente chama de inteligência emocional. E a inteligência emocional é parte do marketing pessoal. Quando você faz o seu personal branding, se vende de forma eficaz, um dos principais elementos é você saber como lidar com os outros. Nossa, nós vivemos numa sociedade com os outros. E não julgar, voltando lá na sua primeira pergunta, não julgar é parte de você ter maturidade que faz com que você passe uma boa imagem. Parece difícil, né? É uma série de coisas. Tem mais um monte de nomes aqui na lista de como ser... Parece difícil, mas uma vez que você desenvolve uma autoconfiança, que você se entende, que você se conhece, autoconhece, o resto vem fácil. 7:16. O Cambri é engenheiro e diz o seguinte, sou engenheiro e como tal, eu sou péssimo em marketing, pois nem rede social eu tenho. Há alguma dica para melhorar isso? Bom, eu pessoalmente tenho uma experiência com o Cambri que eu vou comentar aqui no ar, porque não posso deixar de falar. O Cambri é um ouvinte nosso contumaz, eu diria, certo? Ele é teimoso, ele ouve o programa. Mesmo quando o programa não tá bom, eu sei que ele não muda de canal e continua ouvindo, né, Cambri? Você é teimoso. Então, e o Cambri já me presenteou, ele foi muito gentil comigo algumas vezes, né? Não é que ele me deu algum presente, já me deu docinho, até castanhola, mas não é o presente. É o que acompanhou esse presente, que foram algumas cartas que eu guardo com muito carinho. Então, o Cambri é um ouvinte que dá um feedback, assim também como faz um outro ouvinte chamado Maurício, que dá para mim sempre o feedback dizendo o quanto pode ser contributivo um horário como esse. Então, resumindo, Cambri, se depender de mim para te indicar como engenheiro, você já está feito. Ou seja, eu sei o quanto ele se comunica bem e fala de dentro para fora. Então, essa é a minha experiência pessoal
com esta pessoa. Já sei que ele trabalha em uma empresa de engenharia e tudo mais. Mas vamos agora pensar. Sou engenheiro e, como tal, sou péssimo em marketing. Vamos pegar esse trecho. Algumas profissões são tidas como profissões de pessoas extremamente objetivas, pouco subjetivas e pouco sociáveis, certo? Então tá, então quando você recebe um cliente como esse para melhorar a autoimagem, o que você faria? Vamos lá. Muito bem, bom, Cambri, bom dia, é um prazer ter você aí. Eu acho que ouvintes como o Cambri que fazem o programa ser bem interessante. Eu acho que é muito importante essas perguntas, sim. Bom, você com esse perfil de engenheiro, é muito certo você ter uma personalidade um pouco mais técnica, ser uma pessoa mais focada no seu trabalho e ter uma visão de mundo um pouco mais, digamos, cartesiana, talvez. Mas isso são só suposições e são generalizações. A gente tem que tomar muito cuidado ao generalizar coisas, né? De uma forma geral, eles são dessa... A boa notícia, Maria, é que essas pessoas podem mudar, né? Existem hoje várias opções de melhorar o tratar com as pessoas. Cursos de inteligência emocional, palestras nessa área, e que fazem você entender que nada é tão difícil como a gente imagina. Tratar com pessoas, na verdade, é um reflexo de como tratamos a nós mesmos, né? Eu acho que o primeiro passo a você lidar e se sentir mais à vontade ao lidar com as pessoas como a inteligência emocional aponta, é você ter o autoconhecimento. Primeiro você se conhece, depois você usa o seu conhecimento para lidar com as suas próprias emoções. Daí, então, você vai ter empatia, lidar com as outras pessoas e lidar melhor com as outras pessoas. O que eu posso te dizer é que, em primeiro lugar, seja você mesmo, né? Há uma beleza muito grande em ser você mesmo, se aceitar é parte do autoconhecimento, e depois vai aos pouquinhos lidando, cada dia um passo, cada dia, vou te dar uma dica. Comece a fazer mais elogio para as pessoas, comece a conversar mais com os outros, comece a dizer bom dia no elevador, mais frequente, comece a sair um pouco da sua zona de conforto, aquilo que te mantém confortável, que te mantém... eu estou aqui, estou bem assim, não preciso falar com ninguém, não preciso me expor, porque, na verdade, é tudo coisa da sua cabeça, né? Que os outros vão reparar em você, que você não vai se dar bem. É muito a impressão que você tem de você. Dica, uma aproximação sistemática. Exato. Daquilo, né? Bom, e também tem uma outra coisa que eu acho bastante interessante, né? O engenheiro, muitas vezes, bota ovos ótimos, ovos grandes, inclusive, mas não cacareja. Eu prefiro uma pessoa que bota ovo e não cacareja do que uma que cacareja sem botar ovo, certo? Mas o ideal eu acho que é a pessoa botar um pouco e cacarejar outro tanto. Então, acho que, né, botar o ovo um pouquinho e cacarejar, acho que fica tudo certo. Exatamente. Fica a medida certa, não é verdade? Perfeito essa tua colocação. Equilíbrio é a base de tudo. Equilíbrio emocional, né? Inteligência emocional quer dizer equilíbrio emocional. Eu perguntar um pouco da tua história pessoal lá nos Estados Unidos, né? Tanto tempo fora, né? Bastante tempo, né? Faz sentido. Você tinha green card, esse tipo de coisa, não? Não, eu estava conseguindo, então resolvi voltar para o Brasil. Trabalhava num banco, e eles me deram, é um banco que é um trabalho que te patrocina para isso. Estava prestes a conseguir, quando eu decidi ter a maluca ideia de voltar para o Brasil. Quanto tempo você ficou fora? Total de 16 anos. Bastante tempo, assim, seguido? Direto, bastante tempo, hein? Muito tempo. Semana na Europa, fiz uns cursos até de filosofia lá numa universidade americana, foi super legal. Mas eu aprendi na vida mesmo, Maria, até a gente conversar sobre isso, foi sendo garçom, foi limpando o chão, foi limpando privada. Você entende muito mais da natureza humana nessas funções que aparentemente são subalternas, né? Exato, do que lidando com ricaços no Wall Street, foi o que eu fiz pela maior parte do tempo. E daí como é que você foi parar no banco? Eu já estava nos Estados Unidos há alguns anos, eu tinha acabado de me formar, fiz uma faculdade, eu comecei a procurar emprego, eu estava vendendo carro, estava sendo garçom por vários anos, e o anúncio, procura-se alguém que fale português, então... que interessante. Eu comecei como estagiário, até chegar... Daí vim para o Brasil e as coisas não funcionam exatamente da mesma forma, eu fui ser dono de bar de rock and roll. Olha só quanta coisa. Qual bar que você tem? Era chamado Porão Rock Club. O Porão, nossa, claro, lá na Matheus Leme, né? Não, Matheus Leme não. Como é que chama aquela rua? Aquela lá Carlos de Carvalho. Isso. Do lado do Pronto, claro. Meu Deus do céu. Você foi lá? Em tudo na vida, diz um ouvinte que não se identifica, a palavra-chave é o equilíbrio, ser verdadeiro nas mídias e conceder suas habilidades sem farsa, sem ser falso, evidentemente, né? Você dizia uma coisa que eu achei bem interessante, é que
como era muito cedo, eu estava custando para entender, tá, Paulo? E você falou o seguinte, que é mais difícil ser outra pessoa que ser você mesmo, é isso? Não, é mais difícil ser outra pessoa do que ser você mesmo, com certeza. Mas qual que era a tua frase mesmo, que eu não me lembro? A frase era, quando você tenta ser algo que você não é, você perde 2 vezes. Você perde a oportunidade de ser você mesmo, que é, sabe, só você pode ser você mesmo, é uma grande perda. Cada um é único em seu modo de ser, cada um tem o seu repertório. E você já sai perdendo porque você jamais conseguiria ganhar sendo outra pessoa, né? Imitar outra pessoa. Ter referências é muito importante. Na história do Coe, a gente tem referências de artistas artistas de cinema e músicos que a gente segue a sua atitude para ser uma pessoa que tem um bom marketing pessoal. Agora, ser outra pessoa, é você tentar muito imitar a vida e o repertório da pessoa, além de não dar certo, é uma perda já de começo. Você perde 2 vezes. Seja você mesmo. Para quem nos assiste pela nossa live no Facebook, coisa que você pode fazer também, é só entrar ali no perfil da Transamérica Light no Facebook, você pode assistir a nossa live. Para quem está nos assistindo nesse momento, eu queria também que você registrasse uma coisa que eu acho bem interessante. Você morou 16 anos nos Estados Unidos, certo? Perfeito. 16 anos ininterruptos nos Estados Unidos, que nem nós aqui, né? E aí você me conta uma coisa, e você me diz que de todas as suas, digamos, atribuições profissionais, aquelas mais humildes foram as que te ensinaram mais. Então conta para nós um pouquinho dessa história, só para a gente entender. Sim, com certeza. Essa é uma ótima pergunta. É sempre bom contar algumas histórias que ajudam algumas outras pessoas como referência, ter a sua história de vida. Repertório de vida é isso, são várias experiências. E lá nos Estados Unidos não foi diferente. Eu tive uma experiência fantástica, né? Que foi ter morado perto de Nova York, trabalhado em Nova York, onde eu fui executivo no Wall Street, mas nem tudo foi... eu não comecei direto a minha vida no Wall Street. Eu fiz uma faculdade, tudo bem, me ajudou bastante, mas eu limpei muito chão, fui garçom por muitos anos, tive dezenas de trabalhos temporários em diversos lugares, até chão de fábrica. É bastante comum nos Estados Unidos, é bastante comum. Né? Há uma legislação trabalhista mais elástica que permite isso, né? Exatamente. E além de ser mais fácil, nada é degradante para a sua imagem. Você trabalha, tá tudo bem. Se você contribui com a sociedade, de alguma forma, pagando impostos e trabalhando, não importa que trabalho você tenha, mesmo porque qualquer função que você exerce é digna de... Tem importância. E tem importância. Todas elas têm importância. Não há esse preconceito que muitas vezes a gente encontra aqui ainda. Não existem também tantas diferenças sociais como existe aqui, mas isso é um assunto bem longo. Mas eu aprendi mesmo muito com ser garçom, por exemplo, né? Você, a servir pessoas à mesa é algo extremamente... É algo que só trabalhando para você ver o tanto que é engrandecedor do ponto de vista de entender a natureza humana. Algo acontece quando as pessoas sentam-se à mesa para serem servidas. Elas se tornam um pouco mais exigentes e você tem que usar todo o seu talento e inteligência emocional para lidar com as pressões. E foi uma experiência fantástica, muito por causa disso, mais até do que trabalhar com pessoas ricas lá no Wall Street. Bom, me conta, qual foi o pior cliente que você já atendeu como garçom, que você deve lembrar? Né? Nossa, que pergunta maneira. Vamos lá, eu lembro. Bom, uma vez, não sei por que essa pessoa deveria estar de mau humor e tal. Planetas alinhados, às vezes acontece. Exato, né? Acontece. E ele jogou de propósito o garfo no chão para fazer com que eu pegasse, para mostrar se eu estava atento ao serviço, né? Sério? É sério. Você viu a pessoa jogando? Jogou, pega aqui para mim, tal, pega isso aí, caiu o garfo, como se tivesse sido sem querer, mas... Treinado para isso. Treinado para isso. Tá. Esse foi um grande teste. Aliás, voltando lá no marketing pessoal, os grandes mestres da nossa vida são exatamente aquelas pessoas que nos irritam mais, né? Tá. E aí, o que você fez? O que eu fiz? Peguei o garfo, dei para ele e ainda disse obrigado. Claro, né? Não haveria outra... Eu acho que entrar nessa mesma vibe da pessoa que está nervosa não ajuda em nada. Você tem que, de uma certa forma, não julgar, observar e era interessante, porque eu já comecei a estudar isso a partir dali. Foi isso, por causa disso, exatamente, que eu desenvolvi esse trabalho hoje. Foram anos vendo esse tipo de coisas. Você acha que a pessoa se transforma quando ela, digamos, dá ordens, aspas, para alguém? Sim, é uma forma de empoderamento, né? Mas é também um pouco perigoso. Hoje em dia a gente tem a questão da comunicação não violenta, né? Que nesse nosso mundo hoje que demanda bastante boa educação, no nosso mundo de comunicação violenta e muito mimimi, onde as pessoas, principalmente aqui no nosso país, são divididas em ideologias, é muito fácil você se envolver em discussões e comunicação
violenta. Então, o não dar ordens e usar a voz passiva ao falar com alguém, por exemplo, você diz, você não me passou aquele e-mail hoje que eu estava esperando. Você diz, aquele e-mail não chegou para mim. Então, você se coloca na posição da pessoa e tirando o foco dela. Esse tipo de atitude é bom para diminuir a comunicação não violenta, a comunicação violenta, que é parte do marketing pessoal e que ajuda muito a você quebrar essas tendências de entrar em discussões não muito produtivas. Foi por isso que quando o cara jogou o garfo no chão, eu achei que fazendo dessa forma eu quebraria aquela tendência dele a ser violento. É assim que eu acho que funciona. Bom, e aí me conta outra coisa, e aí indo para um outro lado, que é o mercado financeiro, já que você trabalhou nesse mercado financeiro em Wall Street. O mercado financeiro também é selvagem, como a gente assiste nos filmes, porque é esse o contato que eu tenho com isso, só? Sim, essa imagem que todos temos é selvagem. Bom, a cultura americana ela é muito voltada ao mercado financeiro. As pessoas investem muito mais do que aqui no Brasil. Há essa cultura do investimento que é muito mais acirrada lá do que aqui. Sim, porque não tem aposentadoria, a pessoa se vira para ter o seu, né? Também, exatamente. Nós, né? Exatamente. É mais competitivo, você precisa fazer o teu dinheiro render. Por exemplo, vou dar um exemplo. Onde eu trabalhava no prédio lá no Wall Street, havia um chinesinho, um chinês bem baixinho, mal falava inglês. Ele, se duvidasse, ele tinha mais dinheiro do que o próprio dono do banco. Porque nas horas do almoço ele ia no Wall Street, que o banco era no Wall Street, investir. A gente se investe lá nos Estados Unidos como se joga no bicho aqui. Então, essa cultura do investimento ela é bastante comum. Ela é bastante competitiva, as pessoas competem com elas mesmas, né, em querer ganhar mais, estão preparadas para as perdas, o investimento tem muito disso. Hoje, uma ação que você compra pode estar em alta, amanhã embaixo você tem que entender isso direito, mas de uma forma geral, há uma certa loucura nisso, né? Mas é uma loucura que nós no Brasil não conhecemos tão bem assim, porque nós não temos essa cultura do investimento. Mas se ela é bastante agressiva, eu diria que é parte da cultura. Os americanos são um pouco mais agressivos em relação a dinheiro, sim, a cultura. Nós estamos muito parecidos já com ele, né? Aliás, o mundo inteiro globalizado meio que funciona da mesma forma. Bom, por agressivo entenda-se o que, talvez, sério, no sentido? Sim, sério, dedicado, mais focado, dão mais importância para aquilo que importa, vão atrás dos seus goals, das suas metas, entendem que se você contribuir com a sociedade, todos ganham, né? Quando me perguntam, Paulo, o que você de melhor aprendeu lá dos Estados Unidos? Exatamente isso, que existe uma forma do Estado contribuir com os com as pessoas que lá vivem de uma forma bastante individualista. O Estado não sendo tão forte, as pessoas desenvolvem seu individualismo, mas elas contribuem para a sociedade como um todo. É uma espécie de... O capitalismo ele pode ser positivo, sim, desde que haja esse entendimento de que você fazendo a sua parte, você contribui com a sociedade. Algo que no Brasil, às vezes, fica um pouco... não fica bem... Claro, não. Claro, exatamente. Há um certo preconceito, chama o capitalismo de selvagem, e as coisas não são bem assim. É uma forma de você se desenvolver como ser humano, produzindo e ajudando a sociedade. E uma bronca sobre o trabalho nos Estados Unidos é uma bronca sobre o trabalho, ponto. Não é uma bronca pessoal, você não leva para o lado pessoal, é isso também, né? Muito bom, exato. O trabalho faz parte da vida, a gente sabe que aquilo é como ser um ator, você está ali agindo com outras pessoas, há uma série de regras que você precisa seguir quando em vida na sociedade, né? Você vai até onde começa o direito do outro. Isso é muito bem entendido, né? Na sociedade americana há uma grande preocupação com a sua privacidade. Entrou na minha privacidade, você está me ofendendo, e isso não é parte do que a América se entende. Bom, você não veio aqui para falar disso, mas agora eu vou virar uma chavinha só para entender. Claro. Na história do rock em Curitiba, você também cumpriu um grande papel, né? Foi dono de que lugar que os roqueiros reconhecerão facilmente? Vamos lá. Do Porão Rock Club. Olha só que bacana. Que é no porão mesmo, né? Que é no porão mesmo. Exatamente. Parece aqueles pubs londrinos, sabe? Bem embaixo, assim. Hoje funciona o bar, o Blood, que é um grande bar, que é focado mais no metal. Mas na minha época, nos meus 6 anos de bar, eu focava mais no alternativo. Ou seja, na música autoral. Eu tinha parcerias com bandas para que eles divulgassem o seu trabalho.
doava, cedia o espaço para que eles mostrassem suas músicas próprias. Foi uma parceria bem bacana que eu fiz com várias bandas. Até hoje eu tenho um grande amor, um grande carinho por isso, porque é um mundo à parte. O mundo underground é um mundo à parte. E bota underground nisso, né? Porque você fazia embaixo da terra mesmo, né? Literalmente falando, né? Aliás, o slogan do bar era literalmente, Porão Rock Club, literalmente underground. Era literalmente underground. Sensacional, Paulo. Olha, o Paulo também fez parte dessa cena curitibana e faz parte. Você tem uma banda, né? Sim, eu ajudei a montar essa banda lá, acho que 10 anos atrás, é chamada Banks. Eles fazem fixos em alguns bares da cidade. E as músicas próprias da Banks, a maioria delas foi eu que escrevi a letra. E uma delas é chamada Curitiba, que fala sobre uma guria que não diz bom dia no elevador. Acho justo. É bem engraçado, é bem divertido. Eu acho que é muito bacana você fazer, você ter um senso de humor ao ponto de gozar de você mesmo, ao ponto de tirar sarro de você mesmo. E o curitibano é muito bom nisso. A gente sabe do nosso caráter, da nossa personalidade. Eu acho, aliás, a personalidade curitibana extremamente charmosa. Acho que a gente é cool. Já que você está aqui no meu programa falando isso para mim, acho justo que você fale isso. Você sabe disso. Mas se falar mal de curitibano na minha frente, eu corto o microfone. Não, eu sou curitibano, nossa, eu adoro isso aqui. Eu acho Curitiba um dos lugares mais maravilhosos do mundo. E a cena rock daqui, olha, gente, é uma das melhores do Brasil. É impressionante como tem coisas boas em Curitiba. E o curitibano, às vezes, não vê isso. Por isso que é a música que eu fiz, Curitiba, menina que não diz bom dia no elevador. Sensacional. 7h39, obrigada por estar conosco. Paulo Talastella, formado em marketing e propaganda, consultor de imagem, palestrante também. Valeu, Paulo. Obrigada. Muito obrigado, Maria. Foi um grande prazer. Bom dia, gente. Obrigada.